E aí pessoal, aqui é o Léo. Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente do que eu costumo. A gente sempre fala sobre questões de sexualidade aqui e de HIV e AIDS principalmente, mas eu sempre disse que quando tivesse algum tema que não fosse exatamente esse e eu achasse importante a gente conversar, a gente iria conversar. Primeiro eu quero falar que esse assunto, o tema de hoje é um assunto muito pessoal para mim. Claro que eu sempre estou falando coisas que acontecem comigo, mas esse assunto específico é um assunto muito pessoal, que mexe muito comigo. E eu sei que esse assunto pode dar gatilho em muitas pessoas, então eu já vou avisando aqui que se alguma pessoa tem algum tipo de questão, escutar falar sobre abuso sexual, algum relato de abuso sexual, possa gerar algum tipo de desconforto, aflição ou qualquer coisa do tipo, então eu já peço que a pessoa não assista esse vídeo. Esse vídeo eu vou falar um relato pessoal, uma coisa que eu passei. E por que eu vou falar sobre isso? Eu vou falar sobre isso justamente pelo que aconteceu essa semana passada, quando o Felipe Prior, participante do BBB, saiu do programa e apareceram 3 denúncias, 2 de abuso sexual e uma de assédio sexual. E os relatos realmente são bem pesados, né? Mas eu já quero falar para vocês desde o início que eu não estou aqui para fazer um julgamento do Felipe Prior. Não é esse o objetivo do vídeo. Eu vou tentar falar o menos possível dele. O que me fez falar e fazer um vídeo sobre isso foi porque eu vi a reação das pessoas ao depoimento das vítimas que fizeram essa exposição, mesmo sem elas terem se exposto realmente, né, porque elas não se identificaram, elas não querem se identificar. E a primeira coisa que as pessoas têm falado é: por que elas demoraram tanto tempo para falar? Por que elas falaram só agora que ele está famoso? Por que então que elas não falaram antes? Primeira coisa que a gente sabe é que isso já está correndo já faz um certo tempo, até mesmo antes do Felipe Priori ir para a TV. E depois que ele ficou famoso, né, na questão do Big Brother, isso ficou um pouco mais visível. E agora que ele saiu muito mais, porque aí a coisa pode andar, né, com ele estando fora da casa. O que afinal de contas eu tenho que ver com isso, né? Por que eu tenho que falar sobre isso? Então eu vou contar uma história para vocês que aconteceu em 2005. Mas antes de a gente começar assim a história, eu quero dizer para vocês que isso é uma coisa que para mim é muito difícil falar. É, eu já escrevi sobre isso no meu Facebook, lá para quem me acompanha no Facebook, tanto na página quanto no meu pessoal. Não costumo falar muito sobre isso, porque é uma coisa que não está ainda muito bem resolvida para mim. É uma coisa do qual toda vez que eu lembro eu fico um pouquinho abalado, assim, ainda mais quando eu tenho que externar. Então eu quero que vocês compreendam que isso está sendo um pouquinho difícil. Pode ser que talvez durante o vídeo eu tenha que dar umas paradas e tal. Mas, vamos lá. Em 2005, eu fui convidado para o aniversário de uma amiga minha. Essa amiga minha, ela morava junto com outras pessoas. Na verdade, eram 2 casais de lésbicas e um casal gay. Um desses casal gay é meu amigo de infância, né? Um desses meninos. E o outro era o namorado dele, que faziam alguns anos, 2, 3 anos que eles estavam juntos. Esse namorado dele, ele aprontava muito pra ele, assim, ele tinha, não teve só um, mas teve vários amantes. Ele entrava em sala de bate-papo para tentar ficar com outros caras, sabe? Esse meu amigo saía para trabalhar e ele levava os caras lá para dentro da casa, mesmo com as outras meninas lá, colocava todo mundo numa situação um pouco constrangedora. E já fazia um certo tempo que ele estava meio com um amante meio que fixo, que era um cara que era um cara que ele levava pra lá, que era um cara que todo mundo já sabia o que estava rolando, assim. Eu acho que até inclusive esse meu amigo já estava sabendo, mas ele fingia que não estava acontecendo. Mas assim, eu não tô aqui para julgar isso, porque isso é um relacionamento que cada um sabe de si e vai saber, né? Não tem nada a ver com isso, desde o momento que isso não me afete, né? Uma dessas minhas amigas estava de aniversário, foi em julho, né, de 2005. E como eu sempre estava por lá posando e tal, final de semana eu passava direto lá.
Era um aniversário de uma pessoa que eu gosto muito. Nós fomos pra lá pra comemorar e o combinado era que cada um levasse sua bebida. Naquele aniversário dela em específico, ela convidou muita gente. Elas tinham uma casa bem grande, né? Porque eram várias pessoas, tinha um pátio muito grande, tinha uma sala que a gente fazia praticamente como se fosse uma sala de dança, assim, sabe? Porque ela era muito grande, eu colocava luz e ficava todo mundo ali dançando. Realmente, assim, era muita gente lá. E o combinado era que cada um levasse sua bebida e eu levei, eu acho que um engradadinho de cerveja e tal, mas era bebida comunitária, assim. Teve gente que levou caipira, teve gente que levou gin, teve gente que levou e fez caipira com cachaça, e teve gente que fez caipira com vodka, teve gente que fez pé sujo, assim, com Fanta Citrus e cachaça. Então, tipo assim, tava aquela coisa, bebida liberada, tudo que era tipo de bebida, e todo mundo bebeu muito mesmo, muito. E obviamente que eu bebi muito também. Quem me conhece sabe que eu tenho um problema de hipoglicemia e eu tenho um problema também de pressão baixa. Eu bebi tanto e misturei tanto que lá, mais ou menos pelo meio da festa, quando a festa estava boa, eu praticamente entrei meio que num coma assim, no sofá ali da sala onde estava todo mundo dançando, e ali eu simplesmente apaguei. Só que o pessoal estava super pilhado para a festa e resolveu ir embora dali, porque nós moramos aqui em Uruguaiana, numa cidade que é divisa com a Argentina, tem uma cidade muito próxima que é Pasto de los Libres, e naquele ano estavam acontecendo festas muito legais em Libres, então o pessoal todo decidiu ir para Libres. Obviamente que ninguém me perguntou se eu queria ir, porque eu não estava em condições, e algumas pessoas decidiram não ir. Uma delas é uma amiga minha, que ficou ali dormindo ali, que ela era namorada de uma das meninas, mas ela não quis ir para Libres. E o resto da casa praticamente todo foi. Esse meu amigo, que é meu amigo de infância, ele já estava dormindo antes, ele estava cansado porque ele trabalhava por turno, então ele tinha que acordar muito cedo, então ele já tinha dormido, ele já também tinha bebido bastante, então ele apagou também. E o namorado dele ficou ali na casa com o amante dele, né, aproveitando que ele estava dormindo desse jeito. Essa minha amiga, ela me contou, né, que depois que todo mundo foi embora, ela e outras meninas que depois confirmaram essa história me levaram até o quarto de uma das meninas que foi pra, pra essa outra cidade, né? Que quando eu digo essa outra cidade, eu falo 10 minutos, sabe, gente? Porque aqui é bem, bem pertinho mesmo. E me deixou dormindo no quarto. Quando eu percebi, estava acontecendo uma situação que, obviamente, eu não tive controle, que eu estava deitado na cama. O amante desse menino estava sentado assim em cima da minha barriga e segurando meu braço, meus dois braços assim para baixo. E o outro menino, ele tava levantando minhas duas pernas e fazendo o que vocês imaginam que ele tava fazendo. Uh, eu lembro que eu tinha meio que flashes assim da situação acontecendo, porque eu tava passando muito mal ainda, né? Apesar de eu ter acordado, porque obviamente alguma pessoa não tem como tu não ter acordado nessa situação. E, e eu meio que tentava meio que me mexer assim e tal. E eles me segurando, né? Com uma pessoa em cima de ti, assim, fica difícil, ainda mais da maneira que eu tava. Eles trocaram a posição, né? O outro menino veio pra cima de mim e, e o outro também fez o que ele tinha que fazer, né? O que ele achou que ele tinha que fazer. Até que eu desmaiei de novo e eu só me acordei no outro dia com o chão do quarto, devia ter umas 4 camisinhas mais ou menos. E com as minhas amigas me acordando, né? Apavorados com o que tinha acontecido, perguntaram quem, né? Porque se não tinha ninguém na casa, como é que eu fui, né? Como é que foi fazer isso? Como é que foi acontecer isso? E aí eu contei, né? O que tinha acontecido. E ele confirmou que tinha feito. Elas expulsaram eles da casa, né? Tanto ela quanto esse meu amigo. Esse meu amigo vivia num relacionamento muito abusivo com esse cara. E ele ficou com ele ainda um tempo.
Mas eu não quero que julguem ele, porque isso é uma coisa que a gente já conversou, já resolveu. E eu fiquei muito tempo me sentindo como se eu tivesse culpa daquilo que aconteceu. Eu fiquei muito tempo achando que se eu não tivesse bebido tanto, aquilo não teria acontecido. Eu fiquei muito tempo achando que se eu bebi e aquilo tinha acontecido, era porque a culpa era minha, eu não me cuidei o suficiente, eu facilitei para que aquilo acontecesse. Eu saí dali, eu fui para minha casa, né? Eu conversei com a minha mãe sobre isso que tinha acontecido. Só que na época eu não tinha minha sexualidade bem definida para as outras pessoas, eu tinha para mim, mas não para as outras pessoas. Eu não conseguia imaginar eu indo numa delegacia, né? Eu não tinha sequer ainda exposto a minha sexualidade para o meu pai, não tinha me assumido como homossexual para minha família, de uma maneira geral. E de repente eu ia lá para uma delegacia de polícia falar para outras pessoas que eu tinha bebido demais ou alguém tinha me abusado de mim. Eu sentia muita vergonha disso e um pouco de culpa também. E eu acabei não fazendo essa denúncia. E por que eu tô falando isso agora, assim? Porque umas 2 semanas atrás, ou umas 4, acho que foi antes de começar toda essa função da quarentena, eu vi uma nota num site daqui da minha cidade, Uruguaiana, falando de uma pessoa que estava super se destacando, fazendo trabalhos comunitários e todo mundo elogiando como aquela pessoa era a melhor pessoa do mundo. E quando eu vejo, essa pessoa era um daqueles caras que estavam lá aquela noite. O outro cara foi embora daqui faz muito tempo e eu nunca mais fiquei sabendo que fim deu. Eu fiquei com tanta raiva quando eu vi aquela notícia e as pessoas exaltando ele como ele era uma pessoa boa, como ele era uma pessoa querida, como nossa, como ele tinha um enorme coração, pensava nos outros, que eu, que eu fiquei com tanta raiva que a minha vontade que eu tinha naquele momento era ir direto denunciar ele pelo que tinha acontecido. Só que eu pensei, cara, eu não tenho como provar isso agora, por mais que eu tenha testemunhas, né? Eu não tenho como provar. E também, toda vez que eu vejo uma notícia assim vir à tona, eu sempre vejo as pessoas dizendo assim, por que esperou tanto tempo então, sabe? Por que esperou a pessoa estar fazendo sucesso pra puxar o tapete? Porque eu vejo que as pessoas duvidam tanto que eu pensei, cara, ninguém vai acreditar se eu falar quem é. Na minha cidade aqui, no dia que eu falar quem é, ninguém vai acreditar. E eu vou sair como um mentiroso que tô querendo, ou invejoso, sei lá, que tô querendo passar a perna numa pessoa que tá bem sucedida por inveja. E a sensação que dá é realmente uma sensação de impunidade, assim, porque tu sabe que aquela pessoa fez um mal muito grande. É uma coisa que eu não consegui resolver ainda até hoje. Eu fiquei muito mal quando eu vi aquela imagem dele no meu computador. Eu fiquei muito mal quando eu passo por ele, e eu passo por ele seguido na rua. Eu canso de ir numa sorveteria, ele tá lá sentado. Eu canso de ir num restaurante, ele tá lá sentado. Diversas vezes foi que eu cheguei ali, me levantei e fui embora. E aí eu fico pensando, cara, mas se essas meninas têm uma denúncia com um laudo médico, com uma nota da instituição que proibiu o menino de voltar lá nos jogos que ele participava por causa desse tipo de comportamento, se 3 pessoas fazendo a mesma denúncia, as pessoas ainda questionam por que elas estão fazendo isso, imagina se eu fizesse isso agora. Eu fico imaginando o quanto deve ter sido ruim para elas ficar vendo ele todos os dias na TV, ganhando uma legião de fãs, com um absurdo número de praticamente 5 milhões de seguidores, crescendo a cada dia mesmo depois dessa denúncia. O quanto isso deve ser doloroso, saber que uma pessoa que é capaz de fazer esse tipo de coisa acabar sendo ovacionada. E eu sei o quanto isso é doloroso porque eu passo por isso. Eu vejo isso acontecer. Eu tô relembrando tudo isso aqui justamente para mostrar para vocês que às vezes a gente não tem coragem quando as coisas acontecem. Isso é a coisa mais comum, inclusive. Os números mostram, tá tudo aí, tudo para nós, sabe? A gente não tem coragem quando acontece, porque a gente tem vergonha, a gente tem medo de ser julgado, porque a gente bebeu,
porque a gente estava, sei lá, incentivando que isso acontecesse, porque a gente não se cuidou. E depois, quando vai passando o tempo, a verdade é que isso todo o tempo está ali. E quando a gente vê aquela pessoa fazendo sucesso e sem que as pessoas saibam que isso aconteceu de fato, e as pessoas levando aquela pessoa como se fosse a melhor pessoa do mundo, isso é doloroso porque é como se fosse novamente o abuso, entende? E eu fico imaginando elas, no momento que trouxerem isso à tona, serem questionadas de novo. É como se elas estivessem sofrendo esse abuso constantemente. E eu tô fazendo isso justamente para vocês compreender, só para vocês compreender o motivo que leva às vezes disso se demorar tanto tempo. A gente já sabe que a maioria dos casos, na verdade, nem denúncia sofre. E se a gente mantiver esse comportamento de criticar sempre e achar que as pessoas estão sempre querendo tirar um proveito, a gente vai sempre desencorajar com que as pessoas denunciem. Porque porque é assim que eu me sinto, desencorajado. Eu não me sinto com coragem de denunciar esse cara. Porque eu sei que eu vou ser mais desacreditado no momento que eu falar o nome da pessoa do que acreditado. Eu sei que as pessoas vão me julgar e eu acho que eu não sei se eu ia conseguir lidar bem com isso. E às vezes eu prefiro ficar carregando isso do que ter que sofrer tudo isso de novo e ainda ver o cara saindo como mais inocente do que ele entrou nessa jogada. Então toda vez que vocês escutarem alguma pessoa falando disso, por quê, né, questionando por que, que ela não demorou tanto, por que ela esperou ele ficar famoso para falar, compartilha com essa pessoa esse vídeo, para elas compreenderem pela visão de uma pessoa que passou pela mesma situação e que sente vontade de fazer isso agora, mas que só não faz por causa desse tipo de comentário. Fiquem bem, se cuidem, um beijo no coração de todos